Você sabia que além da poluição visível que está presente nos ecossistemas marítimos, há também sujeira que os nossos olhos não enxergam? O meu nome é Maria Rita. E o meu é Júlia Marques. E no episódio de hoje vamos explorar as origens, os malefícios e as formas de evitar essa poluição invisível. Jeremy. Bom, quando pensamos na poluição marítima, é comum que as imagens de plásticos nadando com os animais venham à nossa mente, de forma conotativa, é claro. O petróleo derramado na água é algo que nos vem à cabeça também, né? Sim, o que queremos dizer, pessoal, é que esses resíduos estão tão inseridos no ambiente quanto os seres vivos que habitam no local. A sujeira presente no oceano não se limita apenas ao que nossos olhos percebem, não se limita apenas ao que é visível. Aqui estamos falando, por exemplo, dos metais pesados e íons que são liberados, em sua maioria, pela ação antrópica, ou seja, ação do ser humano. Então, a fim de entender e divulgar um pouco mais sobre esse assunto, um tanto desconhecido, mas de muita importância, trouxemos para vocês um episódio recheado de conhecimento, que contará com a presença de 2 convidados super queridos. Júlia, mostra o primeiro convidado? Claro! Estamos com o nosso primeiro convidado, o educador popular do cursinho Paulo Freire, que irá esclarecer sobre os temas abordados anteriormente. Arthur, pode falar um pouquinho mais sobre você? Oi, gente, bom dia. Primeiramente, antes de falar sobre mim, gostaria de agradecer o convite, Agradecer a Júlia, a Maria Rita e os demais membros do grupo do podcast, Obrigado, gente, pelo convite. Muito importante para mim e para a comunidade científica dialogar com estudantes, principalmente em temas pertinentes, tão quanto esse. Agora vamos apresentar, Meu nome é Arthur Perdiz, eu sou educador popular pelo Cursinho Popular Paulo Freire, sou também educador da rede privada de ensino, atuo na rede SESI, estou finalizando a minha graduação em licenciatura em Ciências Biológicas, me considero também, enquanto graduando em Biologia e professor, um ativista ambiental e ativista das causas da classe trabalhadora também. Tudo isso é inerente ao nosso discurso. Obrigado, viu, meninas? Não há de quê. Nós que agradecemos pela sua presença. Então, Arthur, voltando ao tema, como você acha que podemos definir quais são os malefícios causados pela poluição nos ecossistemas oceânicos? Então, essa poluição ela pode aparecer de várias formas, Primeiro a gente tem que elucidar as 2 principais formas que a gente pode detectar elas, que é pela bioacumulação, que é quando o contaminante, por exemplo, no nosso caso, os íons e os metais pesados, se acumulam nos organismos. E também o que ocorre a partir da biomagnificação, que é conforme a gente vai passando as cadeias tróficas, as cadeias alimentares, os indivíduos consumidores finais, eles têm uma concentração maior desses metais pesados e, consequentemente, eles também sofrem mais riscos de perda, Então, a gente pode definir esses malefícios a partir também da alteração da fisiologia desses organismos, como, por exemplo, o cádmio e o chumbo, Eles afetam os rins, o fígado e o sistema nervoso de peixes. Peixes esses que serão consumidos pela população local, que fazem parte da fonte de renda desses povos, que muitas vezes vão comercializar ele. A gente pode também falar sobre o desequilíbrio nas cadeias tróficas, a incidência a partir da biomagnificação de mais metais pesados nos consumidores finais faz com que esses animais eles tendam a diminuir as populações, tendam a diminuir as taxas de reprodução, o que causa um desequilíbrio ambiental geral. Eu trouxe um dado aqui para nós, para a gente debater acerca dessa pergunta. Um dado da UNEP de 2019. A UNEP é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É um estudo que mostra que o mercúrio atinge altas concentrações que já prejudicam as populações em atuns e tubarões. Mercúrio, pessoal, para quem não sabe, é um metal pesado proveniente de atividades industriais e mineradoras. O que a gente descobrir que os atuns e os tubarões têm alta concentração desse mercúrio diz para nós? Ele comprova a tese da biomagnificação. O atum e os tubarões, eles são animais de topo de cadeia, eles são predadores. Então, o atum e o tubarão, eles vão lá, comem o peixe que comeu a alga que já tinha mercúrio, pessoal? A partir
partir disso, a gente corrobora com essa tese da biomagnificação, que é uma das formas de definir esse malefício. E é importante a gente sempre considerar que essas alterações elas vão desde o crescimento até a reprodução desse organismo, o que ameaça diretamente os indivíduos de topo de cadeia à extinção de espécies. E essa contaminação não para lá, ela chega em algum momento até nós, que fomos nós que poluímos inicialmente, né? Ela volta, como é o caso dos malefícios causados a quem se alimenta desses peixes, a quem comercializa esses peixes com alguma alteração fisiológica, entre outros. Muito bom, Arthur. Este tema é extremamente relevante, apesar de estranhamente não ser amplamente divulgado. Bom, você citou as mineradoras. Além delas, há outras origens para este tipo de poluição? Ótima pergunta, Júlia. Inclusive, vai ser interessante a gente abordar, né? Por que essa poluição não é amplamente divulgada? Por que não é todo mundo que tem conhecimento acerca disso? Então, vamos lá. Não é só a mineração, né, que gera esses resíduos. Eu destaco aqui algumas outras fontes. Em geral, as indústrias, a mineração é uma delas, o agronegócio, as termoelétricas e, por fim, e ultimamente, os resíduos urbanos, né? Que, no caso de consumo civil, como é o nosso caso. É importante a gente ressaltar que não é o ser humano que vai lá e joga o detergente no rio que está acabando com o mundo, né? Ele está fazendo errado, né? Ele está descartando um resíduo e está prejudicando o meio ambiente. Porém, essa ação é muito mais comum e difundida pelas indústrias. Por exemplo, eu cito aqui o caso dos efluentes. Efluentes, para quem não sabe, pessoal, são os resíduos líquidos da produção. No caso das indústrias, a gente destaca principalmente na galvanoplastia, nos curtumes e na siderúrgica, resíduos líquidos como cromo, cobre, zinco, etc. Na mineração, a gente sabe também que ela libera muito arsênio, chumbo e cádmio. Um desses casos que é importante a gente ressaltar e citar nome de quem que é culpado é o caso do desastre de Mariana, onde a gente teve o rompimento da barragem. Pessoal, aquela barragem lá de Mariana, a empresa responsável, né, pelas atividades era a empresa Vale. Galera, ela faz uma extração de minérios ali e, infelizmente, né, aquela barragem ali que estourou, ela não estava apenas com água e terra. Não era só lama, né, que chegou às casas das pessoas. Nem só a lama que chegou nas águas correntes. Tinha muito resíduo de metal pesado, tá, pessoal? No caso, principalmente destaca o chumbo e o cádmio. Brumadinho também é a mesma coisa e o caso da barragem de Fundão, muito importante a gente citar. O caso de Brumadinho é engraçado, né, porque a justificativa que se vê recentemente é que não era a Vale a empresa responsável, mas a Vale é responsável por 50% das ações da empresa que estourou a barragem de Brumadinho. Impressionante a gente ver como que existem órgãos que sempre estão associados com esse tipo de desastre, né? Galera, também é importante a gente citar que muitos desses metais pesados eles vêm do agronegócio, como no caso do uso de fertilizantes e agrotóxicos. Isso aí a gente sabe que libera cobre, libera zinco, etc. A emissão de carvão, pessoal, muito usado pelas termoelétricas, libera na atmosfera chumbo, mercúrio. Uai, mas se é na atmosfera tá bom, né? Nós tá falando aqui no podcast, não é de oceano. Galera, esse chumbo, esse mercúrio que tá lá na atmosfera, é óbvio que ele vai chegar no oceano por meio da chuva. Um problema não está desassociado do outro, tá? E, no caso dos resíduos urbanos, é importante a gente também criar uma consciência popular, né? Principalmente no caso dos descartes. A gente sabe que é comum a gente ver aí, próximo a represas, acúmulo de águas paradas, rios, o descarte de produtos de limpeza, tinta, fármacos, eletrônicos, tudo isso descartado de forma irregular chega no oceano, tá, pessoal? E chega no oceano poluindo e destruindo a biodiversidade do oceano. Interessante agora a gente trabalhar sobre a questão que a Júlia trouxe de que não é difundido, né? Essas informações não chegam na população. O que chega geralmente é, inclusive, a responsabilização da população, né? Como se a população fosse o único agente causador dessa poluição. Pessoal, é inerente
inerente às atividades humanas, né? Tudo que é atividade humana, industrial, ela vai ter algum resíduo poluente, é inerente. Só que nesse caso dos metais pesados e dos íons, por serem invisíveis a olho nu, eles geralmente passam batidos. Mas muitas empresas lucram bilhões com essa poluição. Como que uma empresa lucra com poluição? Ela lucra quando ela não investe em métodos de descarte adequado, ou quando ela não investe em tornar aquele prejuízo que ela causou algo consciente na população. Ela lucra bilhões com isso, tá? As empresas no geral, não só uma. Parte desse lucro das empresas, galera, eles mesmos investem em manter essa poluição invisibilizada. Eles investem em desinformar a população. Como? Por meio de uma característica mercadológica aí que a gente vai discutir mais à frente, que é o greenwashing. A gente vai falar bastante dele. Mas é isso, Júlia, acho que até então é isso. Essas empresas, né, essa poluição não é divulgada para nós, ela não chega até nós, porque isso gera lucro. E o lucro para a empresa é o que está em primeiro plano, é o mais focal. Realmente, na nossa sociedade parece que acima da saúde e da vida, o que mais importa é o dinheiro. Falando sobre vida, além das vidas humanas extremamente afetadas, algumas espécies marinhas, muitas na verdade, com certeza sofrem com isso. Há alguma estimativa de extinção? Júlia, tem sim algumas estimativas, só que elas não são tão precisas, sabe por quê? Porque a gente falou anteriormente também da biomagnificação. O que a biomagnificação traz para nós, né, como informação? Que os agentes, né, da cadeia alimentar, eles têm níveis de concentração com esses metais diferentes. Então, o produtor, né, por exemplo, as algas, ele vai ter uma concentração reduzida em relação ao consumidor final, por exemplo. O que isso tem a ver com essa estimativa? Muitas vezes esse número, né, essa concentração, ela não está evidente nas camadas anteriores, as que menos possuem essa concentração. Porém, ela vai impactar diretamente nas camadas finais. Mas a gente tem alguns dados sim, tá? Vamos falar sobre eles? Eu trouxe aqui um estudo para nós da OMS com a FAO, né? A OMS, para quem não sabe, é a Organização Mundial de Saúde, e a FAO é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Galera, esse estudo de 2017, ele impõe para nós que mais de 300 espécies marinhas já apresentaram concentrações perigosas de metais pesados. Perigosas como? Na grandeza de que vai modificar a fisiologia daquele animal, que vai prejudicar a reprodução dele, que vai prejudicar a predação dele, né? A incidência de presas que ele consegue capturar. Galera, esse nível de concentração perigosa nesse animal não surgiu do nada não, tá? É fruto de um processo, como eu já citei algumas vezes, né? De biomagnificação. O que isso significa? Novamente, né? Significa que o tubarão lá, que ele não consegue crescer porque ele tá cheio de chumbo no sangue, ele não é o único que tá cheio de chumbo. O peixe que ele comeu tá cheio de chumbo também. A alga que o peixe comeu tá cheia de chumbo, e o oceano no geral já tem chumbo ali o suficiente. Então esses processos de captura e predamento tornam essas espécies mais vulneráveis. Inclusive é algo interessante para a gente citar, né? A Júlia me perguntou se alguma dessas espécies corre risco ou não de extinção. Algumas correm sim. Predadores no geral, né? Por esse processo que a gente já explicou. Os predadores, tubarões, atuns, golfinhos, orcas, etc. Eles são as espécies mais vulneráveis a sofrer as consequências dos problemas de poluição por íons e metais pesados pelo processo da biomagnificação. Já foi extinta alguma por isso? Não tenho certeza, né? Esse dado a gente não tem, porque também extinção não é... Nenhuma extinção é causada por só um fator, né? São uma acumulação de fatores ali. Mas o que a gente tem certeza absoluta é isso, de que pelo menos 300 espécies marinhas já foram afetadas de forma drástica com esses problemas de poluição. Um outro dado interessante para a gente citar é o caso dos corais em abrolhos, né, que eles foram impactados diretamente pelos metais residuais lá do desastre de Mariana, que a gente já citou. O desastre de Mariana, ele impactou diretamente a vida de inúmeras pessoas que moravam, tinham família ou que faziam alguma atividade comercial ali na região de Mariana. Porém, não parou ali o desastre.
aquela água ali cheia de terra, cheia de lama para fazer assoreamento, ela não tinha só isso, tá? Ela tinha também um montão de metal pesado. Esses metais pesados, eles chegam no oceano sim, tá? Nesse caso aqui, no nosso coral de Abrolhos ali, a gente teve inúmeras bacias de corais que foram impactadas diretamente com esses metais residuais, tá? Quando a gente depreda, né, um ecossistema rico em corais, a gente está pondo não só a espécie do coral, né, dos corais ali residuais em risco, né? A gente está pondo todos os animais ali. Os corais, eles têm uma importância significativa no ecossistema local. Eles prejudicados, a gente vai prejudicar todos os outros animais. Em conclusão, quantas espécies foram atingidas com isso? Milhares. Que a gente tem o dado de que foram severamente atingidas, centenas. Que a gente tem o dado de que foram severamente. Ao total, milhares. E a tendência é que mais e mais espécies sejam atingidas porque não está parando, né? A gente não está vendo medidas de parar com essa contaminação. Como você apontou, existem incontáveis problemas e, na sua opinião, Arthur, quais seriam as soluções para evitar ou minimizar esse tipo de poluição voltado a ecossistemas marítimos? Então, primeiramente, né, a gente precisa se articular, né, enquanto população, enquanto classe trabalhadora, enquanto moradores dessas áreas mais afetadas e cobrar do governo e do Estado no geral a responsabilização direta e a mudança na estrutura da atuação dessas empresas, tá? Não adianta a gente tirar o metal pesado do oceano se a empresa vai continuar mandando mais. Não adianta, tá? Como que a gente faz ela parar? De algumas formas, né? Principalmente pela responsabilização direta. Ela precisa pagar pelo que ela faz, né? Então, a primeira coisa que a gente tinha que cobrar delas é que elas parem de investir em greenwashing. O que é greenwashing, pessoal? A tradução, né, desse termo para o português ficaria como lavagem verde, né? Que sentido, né? Lavar verde? São as empresas que têm práticas, preceitos, atuações completamente antiambientalistas, né? Então, empresas que estão ali para destruir o meio ambiente, para destruir o ecossistema local, para destruir o bioma que ela está situada e, a partir disso, lucrar. Só que essa empresa, muitas vezes fazendo isso, ela cai em algumas questões, na minoria das vezes, em algumas questões em que ela se prejudica, principalmente na opinião pública, né? Como foi o caso da Vale, olha, citando ela aí de novo. Galera, o caso da Vale, em Brumadinho e Mariana, gerou uma péssima visão pública para a Vale. Porém, não tão ruim o suficiente, tá? Porém, a gente viu no início desse ano e no final do ano passado a própria Vale investindo também em influencers digitais, né? Pessoas com muitos seguidores nas redes, pessoas que influenciam a opinião pública de certo modo e convidou, né? A Vale convidou essas pessoas para ir lá na agrofloresta da Vale. Rapaz, que bom, né? Que a Vale tem mais de 800 mil hectares de floresta preservada. O único ruim é que ela destruiu muito mais que isso, né, pessoal? A propaganda dos influencers esqueceu de citar isso. A propaganda também dos influencers esqueceu de citar a quantidade de famílias que foram mortas, que perderam sua casa, sua fonte de renda, seu domicílio, para os problemas ambientais que a Vale gerou. A Vale é o único problema? Não. E não é nem o maior deles, tá? Eu estou citando aqui um exemplo prático de greenwashing, né? Uma empresa que tem práticas horríveis, péssimas, destrutivas para o meio ambiente, pagando pessoas que têm influência digital para limpar a imagem deles para o público, né? O que é isso, pessoal? Isso é greenwashing. Essas empresas, enquanto elas estão investindo nisso, elas poderiam investir em coisas muito mais eficientes para melhorar a situação do ecossistema e não só do ecossistema não, tá? Da vida das pessoas que estão sendo influenciadas por isso. Uma das coisas que a Vale podia pegar e destinar esse dinheiro era para dialogar com as populações mais afetadas. Assim, ela ia conseguir entender os danos sociais, econômicos e ambientais disso. Semana passada, pessoal, a gente teve o encontro do MAN. Para quem não sabe, galera, o MAN é o movimento dos afetados pela mineração. É um movimento que ele existe aqui em Catalão, só que o encontro ele foi lá no, se eu não me engano, posso estar com a informação errada, teve alguns colegas, né, do cursinho popular Paulo Freire que foram lá no MAN. Se eu não me engano, foi na Bahia, se eu não me engano, mas posso estar equivocado. Mas foi em alguma região próxima. Galera, o MAN ele se articula entre as pessoas, as populações que foram afetadas pela mineração. Sabe quem não se articula no MAN? As empresas das mineradoras. Pois é, né? Enquanto isso ela está investindo em vídeo pro Instagram.
Galera, outra coisa que essas empresas elas poderiam investir seria em reparação e prevenção. Ela poderia financiar a saúde pública. Por que financiar a saúde pública? Porque a pessoa que come o peixe cheio de chumbo, ele vai ter um problema de saúde, né? Financiando a saúde pública, você reduz as consequências sociais desse ato, né? Poderia financiar escolas com foco em educação ambiental ou projetos gerais de educação ambiental. Poderia criar grupos de monitoramento das consequências sociais dessa poluição, né? Entre outras. Uma coisa também que a Vale poderia fazer, não só a Vale, né? Lembrando, eu estou citando ela porque é o exemplo do greenwashing, né? Mas todas as outras também. Poderiam adotar uma consciência ambiental crítica, né? Para que é importante de ter uma consciência ambiental crítica? Porque, no geral, essas empresas, elas justificam, né? Elas se colocam numa posição de preservar o meio ambiente a partir da criação de tecnologias menos poluentes, né? Galera, tecnologia por si só não resolve nada. O ChatGPT não vai arrumar a nossa vida, tá? O que a gente precisa? A gente precisa mudar a forma como os impactos são tratados por essas empresas. Como? Então, o que elas teriam que fazer para resolver esses problemas? Já citei aqui. Parar de investir em greenwashing, investir em diálogo com quem é afetado, investir em reparação, em prevenção, investir em saúde pública, investir em educação ambiental, investir em pensamento crítico na população, investir em monitoramento das consequências. Que é um exemplo prático também do que ela poderia fazer, uma tecnologia mesmo, uma tecnologia verde. Essas empresas elas poderiam usar biosorventes. O que é um biosorvente? Por exemplo, a alga ou algumas cascas vegetais, elas têm propriedades de absorver esses metais pesados, né? Como é o caso do que acontece no oceano, né? A alga, como produtora, né? Ela vai absorver uma quantidade não total desses metais pesados. Uma empresa que já descarta, né, esses metais pesados em algum fluxo de água, ela poderia, antes desse fluxo de água, antes desse descarte, fazer um sistema com múltiplas presenças de espécies de alga, tipos de cascas vegetais. Para quê? Para antes dessa água, né, desse resíduo líquido ser descartado cheio de metal pesado, para essas algas controladas absorverem isso. Tá aí um exemplo de solução verde. Existem inúmeros, né? Essas empresas têm acesso a eles e muitos outros. Por que ela não faz? Porque não está em primeiro plano. Galera, consequências ambientais para a empresa de extrativismo, de mineração, indústria, têxtil, galera, não está em primeiro plano de maneira alguma, tá? A consciência ambiental. O primeiro plano é sempre o lucro. E quem que vai mudar isso, né? Quem que vai fazer com que essas empresas se comportem de outra forma? Nós, enquanto população, tá? Não existe empresa boazinha. Nenhuma empresa vai falar, não, agora eu aqui criei consciência. Eu como empresa, eu como gestor de empresa, criei minha consciência ambiental e vou parar com isso. Pessoal, não existe, tá? Se existisse, não teria acontecido esses inúmeros desastres ambientais aí por negligência, se eles tivessem. Quem que vai ter que ter essa consciência por eles e pressionar o poder público? Nós, enquanto população. Então, as empresas têm inúmeras soluções. Elas não aplicam porque elas não querem. Qual que é a solução verdadeira? Nós, enquanto população, enquanto vítimas disso, nos articular de forma a pressionar o poder público, pressionar essas empresas a adotar medidas não poluentes. Beleza? Eu e Rita agradecemos fortemente sua contribuição. A sua visão social somada às informações que trouxe aqui foram indispensáveis para o nosso podcast. Gente, eu que agradeço o convite e a participação de vocês, tá? Esse discurso, essa visão, esse pensamento crítico que nós da área temos que ter, né, e alguns têm, ele de nada funciona se ficar preso na nossa cabeça ou nas nossas ideias, né? Tem que ser dialogado mesmo com a população e principalmente com vocês, né, estudantes no processo de formação. Galera, eu agradeço demais o convite. Obrigado, Júlia Marques. Obrigado, Maria Rita. Obrigado aos demais participantes do grupo aí, do podcast. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por elas novamente. Agora, algo que me deixou curiosa em relação às perguntas que ele respondeu, Júlia, é essa existência de alguns métodos para despoluir os ambientes marítimos. Isso é de fato muito interessante. E mais interessante ainda é a possibilidade de falarmos um pouco mais sobre isso com o nosso próximo convidado. Isso mesmo, estamos aqui com o professor Marcos Victor, que é mestre e doutor em Química de Materiais. Muito bem, é um prazer estar aqui e estou à disposição para interagir com vocês.
Marcos, numa concepção química, como podemos lidar com esses poluentes em ambiente marítimo? Muito bem, quando a gente fala de poluição de biomas aquáticos, e principalmente os marítimos, a gente tem uma dificuldade, uma deficiência muito grande de tecnologias que podem ali promover uma solução para remover e retirar poluentes orgânicos. Então, por exemplo, quando a gente observa moléculas químicas, como são os corantes, indo parar dentro da água, essas moléculas elas apresentam uma alta massa molecular. A natureza não consegue degradar essas moléculas, então a química de materiais ela está aí para solucionar. Então, quais são os materiais que a gente pode pensar? Quando a gente olha para alguns óxidos metálicos, esses óxidos eles vão apresentar propriedades físico-químicas que, na presença da luz, conseguem degradar moléculas orgânicas. Então, a molécula orgânica por si só não consegue ser quebrada em partes menores, mas quando a gente adiciona um composto químico que foi sintetizado, que foi trabalhado, que teve as suas propriedades melhoradas, esse material vai lá e ele faz uma espécie de catálise, ou seja, fragmenta uma molécula grande em partículas menores que podem ser facilmente absorvidas pela natureza. Então, a síntese de materiais químicos inteligentes é uma solução que a gente pode atuar para despoluir esses biomas aquáticos. Que legal, professor! E me diz, de que forma esses materiais podem ser feitos? Muito bem, sempre quando conduzo pesquisas, eu já começo isso logo no ensino médio. Os meus alunos que são bolsistas, que trabalham na minha área de síntese de materiais, eles já começam então a ter esse viés, a ter esse entendimento e a entender o que é o mundo dos materiais. Então, um exemplo que eu posso citar aqui para vocês é a utilização da magnetita, que é o óxido de ferro, é o ferro ligado com oxigênio. A magnetita em tamanho nanométrico é um exemplo de um material que tem propriedades físico-químicas melhoradas e ele, quando entra em contato com a molécula química poluente, vai fazer o que a gente chama de fotocatálise. Então, esse material ele é um dos mais utilizados por conter essas propriedades específicas inerentes para catalisar, acelerar uma reação química de degradação de um possível poluente orgânico. Entendi. Mas assim, quando você produz um material desses, você não precisa usar certas substâncias que podem fazer mal para a fauna e para a flora de um ambiente? Ótima pergunta. Essa pergunta ela é muito boa, porque há 20 anos atrás, há umas 2 décadas, os químicos de materiais só se preocupavam em produzir um material metálico que pudesse catalisar, por ação do sol, a degradação de um corante poluente. Mas muito mais para frente, a gente agora pensa numa química mais sustentável. Então nós temos materiais que são menos agressivos ao meio ambiente, que ele consegue estar ali para fazer uma reação de fotocatálise acelerar e ele é removido. O exemplo foi o que eu citei na pergunta anterior, a magnetita, como ela é magnética, ela pode ser colocada na água, faz a sua ação de fotocatalisar uma reação de degradação no corante e ele pode ser removido com um ímã. Então a gente coloca o material e remove o material do leito da água. Isso é química inteligente, isso é usar engenharia química em prol da sustentabilidade de um bioma aquático. Não adianta, reforço aqui, pensar em um material que tem excelentes propriedades, mas do que adianta? Ele vai lá, atua na sua função de degradar, mas ele vai ficar lá poluindo. Então o material magnético com ímã a gente consegue remover do meio ambiente e reutilizá-lo. Isso é que é legal. Nossa, então pensando assim é uma solução praticamente perfeita. Você precisa sujar de novo o ambiente para remover a sujeira mais pesada dele, mas consegue ao mesmo tempo remover tudo que está lá. E sendo assim, por que a gente tem tantas indústrias, empresas tão grandes, com tanto lucro, com tanto dinheiro e possibilidade para fazer isso, mas elas não vão atrás de remover a poluição que elas mesmas geram na natureza? É uma pergunta, digamos assim, complexa, eu considero, porque é assim, quando uma empresa tem um viés de produção de qualquer tipo de produto, vamos imaginar que está produzindo ali calça jeans, e precisa ali tingir ali o jeans de azul. Então a empresa precisa utilizar o corante azul. Então a empresa ela sempre tem que seguir regras. Então na teoria essas empresas elas já seguem regras e precisam seguir ali os dogmas que regem a questão da poluição do ambiente. Então as empresas elas entendendo que segue isso, elas não pensam, e aí que é o problema que eu acho. Elas não imaginam que pode ter um problema ou acidental ou ocasional de lançamento de um corante azul na água. Então para remediar
remediar, a empresa tem que ter alguém especializado. Então, qual que é a dificuldade que eu percebo? A empresa está ali produzindo 500 mil calças jeans, mas tem que ter um químico, um técnico específico para estar lá como prevenção. Eu estou aqui com a tecnologia preparado para remediar, assim como são os bombeiros. Os bombeiros não ficam em locais específicos para a gente acioná-los. Então, toda empresa precisa ter uma pessoa habilitada para prevenir qualquer tipo de acidente com o meio ambiente. Esse ponto eu acho que é o chave. As empresas não têm alguém específico. Quem que atua quando há um derramamento de uma substância química num córrego? São os órgãos vinculados à prefeitura, ao Estado, à Defesa Civil e assim por diante. Então as empresas se prevalecem desses órgãos municipais, estaduais e federais para que eles corram atrás e eles só pagam a multa. Então, como o dinheiro não é problema para pagar uma possível multa que foi na contaminação e tem órgãos públicos para fazer esse processo, as empresas acabam ficando um pouco acomodadas nessa questão de estar preparadas para prevenir o seu próprio problema. Entendi. Então, o nosso grande problema de toda essa poluição gerada nos nossos biomas marítimos, nos nossos ecossistemas marítimos, eles são basicamente pela irresponsabilidade de não contratar um profissional da área, um profissional capacitado para lidar com esse tipo de sujeira. Eu apontei esse como sendo um ponto crucial, porque pela minha experiência de já ter tido contato com várias empresas e de acompanhar leituras, né, de processos de contaminação, eu sempre vejo que esse técnico ele é ausente. Claro, existem outras vertentes que corroboram para a poluição. Às vezes um funcionário ali trabalhando num segmento específico da sua linha de produção, ele pode, num descuido, causar a sujeira de um lençol freático ou de qualquer tipo de bioma aquático e ele fica caladinho, para que ele não seja penalizado. Então esse ponto que eu trouxe aqui para vocês, que é a ausência de um profissional que possa estar ali fazendo uma espécie de monitoramento para servir como prevenção, eu acho que ele é crucial, mas claro, existem outros aí que podem ser elencados facilmente. Entendi. Muito bom, professor. A gente agradece imensamente a sua participação nesse episódio do nosso podcast. Sua contribuição é essencial. Eu que agradeço aí a oportunidade, é importante demais a gente, enquanto professores, enquanto especialistas dessas áreas, poder comentar com vocês, conversar e espero que essas informações elas tentem chegar aí a quem precisa. Obrigado. Muito bem. Depois dessas ótimas contribuições feitas pelo Arthur Perdiz e pelo Marcos Victor, acho que podemos concluir que apesar de existirem várias formas de evitar que nossos oceanos sejam poluídos, a maioria delas não está ao nosso alcance. É tragicamente engraçado que um podcast consideravelmente extenso não consiga mensurar 1% do que não só o oceano, mas como o planeta todo passa. Penso sobre como será o futuro da vida terrestre. É definitivamente preocupante, visto que os maiores causadores deste problema são as grandes empresas que não se responsabilizam pelos próprios danos. Acho que deveríamos, enquanto população, fazer uma cobrança rígida em relação a esse aspecto. Eu concordo contigo, mas claro que nós não podemos deixar de cumprir o nosso papel nessa história. Vamos procurar a maneira certa de descartar resíduos poluentes e agir de maneira mais sustentável possível. Por hoje é só, pessoal. Esperamos que o episódio tenha contribuído de alguma forma com a concepção de vocês em relação ao assunto. Para mais conteúdos informativos, fique de olho nos próximos episódios. Tchau!